Nós vamos ouvir agora o pastor Ed Renekiewicz. Ele é teólogo, com mestrado em Ciências da Religião pela Unimep, em São Paulo, pastor, palestrante, escritor, consultor de empresas na área de espiritualidade no mundo corporativo. Dentre algumas de suas obras mais conhecidas estão Quebrando Paradigmas e Vivendo com Propósitos e Outra Espiritualidade. Eu particularmente recomendo que você leia os três, porque são livros preciosos para abençoar a nossa vida. Nós vamos orar pelo pastor Renekiewicz nesta hora, para que Deus o use com poder e graça. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Ed René. Toma, Senhor, a sua vida, a sua mente, o seu coração nesta hora e usa-o como um instrumento para a glória do teu nome. Deus, e sobre nós, manifesta a tua graça em trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor, trata as nossas vidas, pois dependemos de Ti e oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos irmãos. É sempre um prazer, um privilégio e um desafio ocupar esse púlpito do Haggai. Eu agradeço muito àqueles que aqui me trouxeram e especialmente com um abraço muito carinhoso ao Ebenezer Bittencourt. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, a começar do verso 5. Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6. Eu começo a ler a partir do verso 5. Construindo um legado, deixando a sua marca no seu mundo. Palavras de Jesus. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenho o sagrado encargo de lhes falar esta manhã a respeito da oração. E não poderia ter outra porta de entrada para a nossa conversa desta manhã sobre oração, senão não apenas a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, mas aquilo a respeito da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando falamos a respeito de deixar um legado, deixar uma marca,
Que fique claro, e acredito que isto já seria desnecessário dizer a você, que o legado que deixamos é fruto daquilo que somos e não daquilo que fazemos. Aquilo que fizermos se perderá com o tempo. Aquilo que somos se perpetuará. John Maxwell disse que nós transmitimos o que sabemos e reproduzimos o que somos. A questão não é, quando falamos a respeito de legado, uma pergunta a respeito de tarefa. Não estamos ocupados em perguntar a Deus o que Ele quer que façamos. Esta pergunta de ordem vocacional, esta pergunta de ordem ministerial, esta pergunta que nos empurra ao cumprimento de uma missão, ela é secundária no que diz respeito a deixar um legado, porque o nosso legado, ele será resultado daquilo que somos e não daquilo que fazemos. Porque aquilo que somos, naturalmente, transborda em um fazer. E este fazer, resultado do ser, permanece. Mas não necessariamente aquilo que fazemos é uma consequência daquilo que somos. E quando aquilo que fazemos não tem coerência com aquilo que somos, o que fazemos se desvanece, não deixa marcas. A pergunta não é, ó Deus, o que queres que eu faça? A pergunta é, ó Deus, quem queres que eu seja? A pergunta primária não é a respeito da minha vocação, da minha tarefa, mas a respeito da minha identidade, a respeito da minha verdade pessoal mais profunda, mais íntima. E nesse sentido, não há como negar que Deus nos chama para construir algo dentro de nós, ou para reparar algo dentro de nós, ou para redimir algo dentro de nós. Embora a terminologia bíblica seja redenção, salvação, resgate, quando penso na minha identidade, eu penso em algo mais do que redenção e salvação e resgate. Porque o que Deus está fazendo em mim e está fazendo em nós é mais do que devolver-nos aquilo que perdemos outrora. É dar-nos algo que nunca tivemos. Porque a compreensão do Novo Testamento a respeito do que é ser salvo, do que é ser redimido, do que é ser resgatado, tem como ponto de chegada o ser como Cristo, e não o voltar a ser como
Adão. Deus não está apenas resgatando a dimensão de humanidade perdida em Adão. Está nos levando a uma dimensão de humanidade jamais experimentada por um ser humano, senão Jesus Cristo. Então, quando olho para o Novo Testamento e quando ouço a voz de Deus me chamando para a comunhão de seu Filho, eu pergunto: o que queres que eu seja? E ouço Deus me respondendo: quero que sejas como meu filho. Quero que sejas a imagem do meu filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Nossa vocação primária é ser como Cristo. É que Deus construa em nós a identidade do Cristo. Esse é o nosso chamado essencial e talvez único. E este ser como Cristo só pode se realizar em nós a partir da nossa experiência com Deus, o nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a oração ganha lugar privilegiadíssimo na caminhada cristã. Este quarto secreto, onde o Pai que nos vê em secreto nos dá a recompensa, é o lugar privilegiado de todo cristão. Esse lugar do mistério, do inefável, do indizível, do indescritível, do inominável. Esse estar prostrado e quebrantado na presença e diante do Abba de nosso Senhor Jesus Cristo é o lugar privilegiado da peregrinação espiritual cristã. E como sabem os irmãos, era costume que os mestres espirituais que ensinavam as suas orações, eles não apenas ensinavam o que orar e como orar, mas as suas orações eram resumos, sínteses de sua compreensão da realidade, de sua cosmovisão, de sua percepção do mundo e de todas as relações implicadas neste mundo. Quando os discípulos de Jesus dizem: ensina-nos a orar, eles não estão apenas pedindo um caminho de diálogo com o divino. Eles estão pedindo a inteligência que sustenta a relação com o divino. A oração do Pai Nosso é como uma moldura dentro da qual nós nos relacionamos com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz: vocês orem assim, Ele está dizendo que quando nos formos relacionar com o Pai dele, Jesus Cristo, o Deus que Ele revela de maneira singular em toda a história, devemos levar em consideração algumas coisas. 2 pontos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso é a moldura. É nessa moldura, é dentro desta moldura que nós nos relacionamos com o divino. E é dentro desta moldura e nesta dinâmica de relação que o divino forma em nós a imagem de seu Filho.
Portanto, o nosso legado tem a ver com a nossa identidade. A nossa identidade tem a ver com a imagem de Jesus Cristo formada em nós por Deus. E esta imagem de Jesus Cristo formada em nós por Deus, ela não é automática. Ela não acontece com todas as pessoas da mesma maneira, bastando nascer para que o processo se inicie. Por isso é que dizemos que Deus é um Deus pessoal. Deus não é uma força, como, por exemplo, a gravidade, que afeta a todas as pessoas indistintamente e da mesma maneira. Deus é um ser pessoal, cujas pessoas, por eles afetadas, são afetadas a partir de uma relação. E esta relação, Jesus introduz com o quando você orar. Quando você entrar em contato, quando você começar a interagir com o meu Pai, aí as coisas começam a acontecer. E o que começa a acontecer? Você começa a ser levado a uma dimensão de existência humana jamais conhecida senão pelo próprio Jesus Cristo que nos ensina a orar. A pergunta, então, não é onde está Deus, mas quando está Deus. E Jesus diz que Deus está quando oramos. Então, quando oramos, Deus está. E quando Deus está, nos afeta e nos transforma à imagem de seu Filho. Abro um parênteses nessa introdução para lhes observar que nesta leitura da oração nós já saímos de um paradigma nefasto da tradição de oração, a saber, a relação causal. Nós oramos para que Deus se mexa. Nós oramos para que Deus atue. Nós oramos para que Deus se movimente. E este é o registro que temos de oração. Como se Deus estivesse parado, acomodado no seu trono. E precisássemos fustigá-lo, cutucá-lo insistentemente com a nossa oração, para que ele tenha um mínimo de consideração e se digne a levantar-se do seu trono para curar alguém aqui, dar um emprego ali, ou resolver um conflito conjugal mais adiante. Este conceito de oração como uma ferramenta causal da ação de Deus é absolutamente estranho às páginas da Bíblia Sagrada e do Novo Testamento. O nosso Deus não está parado. O nosso Deus não está apático, não está acomodado. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A grande questão é que Deus está andando em caminhos que desconhecemos, fazendo o que não discernimos, pretendendo o que não desejamos. E transformamos a oração num exercício para trazer Deus para os nossos caminhos, para as nossas pretensões e para os nossos desejos de ação. Mas Deus está trabalhando. Deus está se mexendo. Deus está agindo. Deus está em movimento. A oração, portanto, nos coloca sob esta ação, este mover, este agir constante, insistente do divino. E enquanto Deus age,
mais do que afetar circunstâncias, Deus afeta pessoas. Deus não é um solucionador de problemas, Ele é um solucionador de pessoas. Por isso é que Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso no quarto fechado, diante do Divino Pai. E o que nos ensina a orar? E o que devemos levar em consideração quando oramos ou quando com Deus de nosso Senhor Jesus Cristo pretendemos nos relacionar? Primeiro devemos lembrar que Ele é nosso Abba. Ele é o nosso Pai. Esta é uma novidade, porque jamais alguém usou Pai como vocativo na sua relação com o divino. Antes de Jesus, ninguém ousou chamar Deus de Pai. Identificá-lo como Pai, sim. Ele o Pai. Mas dirigir-se a Ele como Pai, ninguém. Foi Jesus o primeiro. E a palavra que Jesus usou foi Abba, que é a palavra anterior à palavra. Abba é a palavra de quem não conhece a palavra. É a criança que diz pá, papá. Não é papai, não é paizinho, não é papai querido. É pá. É o balbuciar. É esta palavra que Jesus usa para o Pai. É o Abba. O feminino é Ima. O pai masculino é Abba. A mãe é Ima. E esta palavra é pronunciada pela criança na sua mais absoluta vulnerabilidade. E quase na sua mais absoluta ignorância, porque só não é absoluta ignorância, porque esta criança sabe quem é o Pá e quem é Ima. Sabe quem é Abba e sabe quem é Ima, mas não sabe absolutamente mais nada. Uma criança vulnerável, que não conhece a palavra, não tem conceito, não tem racionalidade, raciocínio, não construiu identidade. Tudo quanto esta criança sabe é que no meio de uma multidão, este é Abba, esta é Ima, é tudo que sei. No colo deste eu me atiro, no colo desta eu me lanço. Tudo que sei é isso. E quando alguém diz assim, essa é a mamãe, esta criança não tem conceito de mamãe. Ela não sabe o que quer dizer mamãe. Ela não sabe que mamãe é o afetivo para mãe. Ela não sabe. Ela só sabe uma presença. E uma presença que lhe dá segurança. E uma presença que a convida. E uma presença que é quase como que a extensão de si mesma. Uma presença que não é uma outra presença, é quase uma presença de eu lá. E quando estou lá, estou no lugar em que devo estar, da minha mais real segurança e satisfação. Essa é a figura do salmista, como a criança desmamada no colo de sua mãe. Uma criança saciada, uma criança que se entrega, que se abandona no colo da mãe, e não há outro lugar que se desejasse estar, e não há necessidade alguma para além daquela relação. É esta a maneira como o Senhor Jesus nos ensina a falar do Pai, é o Abba. É o Deus aquém da teologia, do conceito, da doutrina, do credo. É o Deus aquém da experiência
experiência, aquém do sucesso, aquém do fracasso, aquém da elaboração, é o Abba. Não sei nada a respeito dele, senão que ele é a minha origem, que ele é o meu destino, que ele é o meu porto seguro, que ele é o colo onde eu quero estar, onde eu preciso estar e onde eu anseio estar. É ele que aplaca o meu choro, é ele que me sacia a alma. É o Abba. É o Deus do novo convertido. É o Deus que lava. É o Deus que completa, que supre. Antes de ensinarmos aos novos convertidos o que é calvinismo ultralapsarianista. Antes de ensinarmos a eles o que é escatologia dispensacionalista, pré-milenismo pós-tribulacionista. Antes de ensinarmos a eles o que é Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, metodista. Antes de ensinarmos a eles o que é movimento carismático, igreja neopentecostal, protestantismo histórico. Antes de ensinarmos a eles o que é fundamentalismo. Antes de apresentarmos a eles Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, Calvino, Feuerbach, Schleiermacher, Bultmann. Antes de apresentarmos a eles, Deus é o Abba. Antes de apresentarmos o catecismo de Westminster, Deus é o Abba. Antes de ensinarmos os novos irmãos a orar, Ele é o Abba. Aí nós os ensinamos a orar. Nós os ensinamos na classe de doutrinas, santificação, regeneração, glorificação. Não é nem nessa ordem, né? Aí nós os ensinamos que está errado orar assim, que não se deve orar assado. Nós ensinamos os novos a amarrar, a reivindicar. Nós vamos ensinando os truques de manipulação do divino. Nós vamos colocando empecilhos na caminhada. E aquele que era o Abba vai ganhando contornos. E porque vai ganhando contornos, vai se tornando objeto de expectativas. E porque ganhou contornos e se tornou objeto de expectativas, tornou-se passível de manipulação. E nós ensinamos para eles quais são os ambientes onde esse divino é manipulado. Quais são as pessoas que são mais capazes de manipular esse divino. Quantos dias, quantas correntes, quantos jejuns, quantas horas. E elas entram nesse caminho. E Deus se torna para elas um monstro. Até um dia em que elas são conduzidas ao quarto fechado. E falam, e buscam, e clamam, e suplicam, e insistem. E Deus não aparece. E Deus está calado. E Deus se contradiz. E Deus deixa que tragédias aconteçam. E Deus não dá respostas. E Deus não se explica. E Deus não resolve. E Deus não funciona. E elas entram num profundo desespero. São atiradas no abismo de escuridão e silêncio.
E lá no profundo desespero e no abismo da escuridão e do silêncio, elas se lembram que Deus é Abba e elas gritam: Abba! E dizem: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E saem de lá, novamente crianças, no colo do Abba. E jogaram fora suas teologias, suas tradições religiosas, seus rituais, suas liturgias, seus livros. Jogaram fora suas manipulações, jogaram fora suas máscaras, jogaram fora suas idealizações. Porque foi ali, no vazio e na escuridão e no silêncio, que voltaram para o colo do Abba. Porque esta é a palavra pronunciada por Jesus do alto da cruz: Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes de dizer Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E deu o salto singelo, infantil, o salto inocente, o salto da vulnerabilidade, o salto de quem não exige mais respostas, o salto de quem não precisa mais de respostas. O salto de quem sabe que o Abba parece não estar, mas está. Porque a fé é que nos faz transitar do sentir para o saber. O grito de Jesus no alto da cruz é: eu sabia que Jerusalém me daria as costas. Eu sabia que Judas me daria as costas. Eu sabia que Pedro me daria as costas. Mas eu jamais imaginei que tu me darias as costas. Eu imaginava ser traído por Pilatos. Mas por ti, jamais. Por que me desamparaste? É um grito de solidão e de desespero. Mas é um grito que se faz acompanhar do salto. Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, esse é o caminho da oração. É o caminho do silêncio, da escuridão. É o caminho da frustração. É o caminho da ausência de resposta. É o caminho do distanciamento de Deus, que São João da Cruz vai chamar de noite escura da alma. Mas é nesse caminho que está a recompensa do Pai que nos vê em secreto. Porque a oração não é algo que Deus ouve, é algo que Deus vê. Porque a oração não tem a ver com o que falamos, tem a ver com a nossa verdade mais profunda, que inclusive por nós é desconhecida, e se desconhecida não pode ser nominada. A fala, meus irmãos, é distração para a oração. Quanto mais se fala, menos se ora. A fala é pretensão em oração.
fala é desabafo emocional em oração. E nós entramos no quarto da oração e começamos a falar. O que sentimos, o que achamos, o que queremos, o que desejamos, o que sabemos. E o Abba nos acolhe. Mas o Abba sabe que aquilo é distração pura. Aquilo é fuga. Aquilo é me engana que eu gosto. E o nosso Abba é paciente, ele nos espera orar. Nós é que não temos paciência. Não sabemos orar. Só sabemos falar. Mas eu tenho certeza que você já chegou nesse estágio da oração em que as palavras se tornam patéticas, desnecessárias, ridículas, insuficientes. E tudo quanto você tem para colocar e derramar diante do Abba é o seu choro, é a sua lágrima. Você não sabe mais o que dizer, não sabe mais o que pedir, você não suporta mais esperar. E tudo quanto você faz é desmoronar, atirando-se ao abismo de escuridão e silêncio, sabendo que o Abba há de recolher você no colo. Aí você orou. E aí o Abba lhe dá a recompensa. Não aquilo que você foi buscar, mas aquilo que Ele tem para dar. Porque aquilo que vamos buscar geralmente nos afasta daquilo que Deus nos quer dar. E Jesus sabia disso. Eu vim buscar a possibilidade de quebrar essa taça e não tomar deste cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E ele fala uma vez, e fala duas vezes, e fala três vezes, e transpira sangue. E o Abba o ouve. Porque a fala distrai. O silêncio acolhe a recompensa. E quando saímos de lá, nós nos sentamos para discutir sobre calvinismo, teísmo aberto, igreja emergente. E dizemos coisas interessantes. Diletantismo religioso, superfície da caminhada espiritual. Porque o Abba, o Abba. Quando eu penso nessas duas pontas da criança desmamada e de Jesus no alto da cruz, os dois pronunciam a mesma palavra e para ambos Deus é a mesma persona, é o Abba. Mas eu imagino uma criança que vai conhecer o mar, entra e banha-se no mar pela primeira vez, e saindo do mar, encontra-se com um velho marinheiro e diz: eu conheci o mar. E o velho marinheiro diz: eu também conheci o mar. Só que no meio do caminho, entre a criança e o velho marinheiro, tem um marinheiro. Tem o oceanógrafo.
e você pergunta para o marinheiro, fale-me sobre o mar, ele olha com ares de entendido e diz, o mar não está para peixe. Ele explica as correntes, ele explica os períodos, os ciclos das marés, sabe os nomes, descreve, decodifica. Mas o velho marinheiro, quando você diz a ele, fale-me sobre o mar, ele suspira fundo e diz, o mar, o mar. Essa é a diferença do conselheiro de casais e do homem que chora a morte de sua esposa depois de 53 anos de casados. O mar, o mar. O que é orar, meus irmãos? É entrar no mar. É esse quarto onde o Abba nos espera. Onde está Deus? Não mais onde, mas quando. Quando está Deus? Quando eu grito do fundo da minha alma, Abba, Abba. E quando eu grito do fundo da minha alma ao Abba, ele me enche de sentido. Ele me descortina o reino que vem. O reino que dá os seus sinais. Quando eu entro no meu quarto, diante de um quadro grotesco, patético, aflitivo, como, por exemplo, ontem à noite, um jogador de basquete com 41 anos de idade, à porta de sua casa, no ABC Paulista, foi assaltado, entregou as chaves sem esboçar a menor reação, foi baleado no peito e morreu. Quando eu entro no meu quarto e digo, Abba, Abba, ele me diz, clame que o meu reino venha. Porque o caos nos visitou, nos tocou, a morte estendeu sobre nós a sua sombra. E é lá no quarto fechado, no quando da oração, que eu digo, Abba. E eu digo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É lá no quarto fechado, quando eu digo, Abba, que a minha fome da minha alma é suprida. É que eu recebo o pão de amanhã. Joaquim Jeremias diz que Jesus orou o Pai Nosso muito provavelmente em aramaico. E que esta tradução que temos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é correta. É o pão nosso de amanhã nos dá hoje. Porque todos os pedidos da oração do Pai Nosso são pedidos com referência escatológica. O reino que vem. O dia em que o nome de Deus estará santificado e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o pão de amanhã, numa referência ao maná. O pão do sábado que era pego na sexta. Então Jesus está dizendo, o pão do sábado, dá-nos hoje. Sacia nossa fome.
porque os nossos pais comeram no deserto e morreram. Nós não queremos o pão que perece, nós queremos o pão da vida. Faço a minha confissão, eu não creio que Jesus esteja nos ensinando a pedir o pão de trigo. Não creio que ele se contradiria em tão curto espaço de fala, ensinando-nos a pedir o pão de trigo e depois dizendo-nos que não devemos nos preocupar com o que comer, o que beber e o que vestir. Eu penso que ele está falando da nossa fome da alma, dos apetites que nos povoam, das nossas taras, das nossas carências, dos nossos conflitos, das nossas tendências a usar e abusar de pessoas. Que perigo é pastorear gente tendo dentro de si um ventre faminto, um ventre devorador. Que perigo é receber olhares de admiração com a alma que não aprendeu a gostar de si mesma e que precisa de constantes reforços exteriores, adulações, títulos, bajulações. Que perigo! É lá quando a gente diz Abba. E a gente desaba. É lá. É lá quando nós dizemos: eu já tive 5 maridos e o que tenho não é meu mesmo. Eu quero essa água da vida. Eu tenho fome na alma. É lá que o Senhor nos livra do peso da culpa. Que o Senhor nos perdoa. É lá que o Senhor nos livra de uma vida baseada em mérito e demérito. É lá que o Senhor nos mostra a graça. Nos apresenta a vida como dádiva e não mais como conquista. É lá que Ele nos ama como somos e nos ensina a amar os outros como os outros são. É lá, quando gritamos Abba, que o mal é exorcizado de nós. Porque você sabe o que a teologia diz a respeito da ação do diabo no cristão, né? Primeira esfera é a tentação. Segunda esfera é a opressão. Terceira esfera é a demonização. Aqui me parece que Jesus nos atenta para um dado muito mais profundo. Que o grande perigo não é nós nos relacionarmos numa categoria de subserviência com o mal, de sermos instrumentalizados pelo mal. O grande perigo é nós nos tornarmos malvados. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno e livra-nos do mal. É ali, no quando dizemos Abba, que Cristo é formado em nós e o espírito da serpente é exorcizado de nós. É ali, quando dizemos Abba. Portanto, o que é orar? Orar é entrar no mar. Orar é entrar nesse
lugar, ou melhor dizendo, neste quando. Porque o Senhor Deus, quando deu a Israel uma plataforma de relação com Israel, não santificou um lugar, santificou um tempo, o sábado. O sábado. Reverend Joshua Heschel diz que guardar o sábado é construir catedrais no tempo. É o quarto a portas fechadas. O que é orar? É entrar no Shabat. É entrar nessa catedral do tempo. É entrar neste divino quando. Falar, desabafar, suplicar, pedir, louvar, agradecer, até que as palavras se esgotem. Até que nós sejamos mergulhados no abismo da escuridão e do silêncio. E lá do fundo da escuridão e do silêncio, nós gritamos: Abba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele enche o nosso vazio de sentido, sacia a nossa fome da alma, nos liberta do peso da culpa e nos livra do medo do mal. Aí saímos de lá. E quem sai de lá não precisa sair preocupado em deixar um legado. As pessoas olharão e dirão: não são aqueles que andaram com Jesus? E as pessoas ficarão tão encantadas com Jesus que até se esquecerão do nosso legado. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém.